E aí, gente? Como se libertar dos vícios? Tem coragem de falar que é viciado ou não? É viciado em alguma coisa, você tem que ser. A gente vai se libertar dos vícios, só tem um jeito de sair daí de dentro. Vou explicar agora. Faço excepcional noite, todo mundo aí nas plataformas, no Instagram. O pessoal está chegando. Aperta o like, comenta, compartilha, faz o que precisa ser feito aí. É o seguinte, você sempre vai ter um vício. Então não é bom que você viva sem um vício, porque senão o cérebro perde o porquê de viver. Agora você tem que separar o vício. Se vício está te consumindo, ou esse vício está fazendo você crescer. Você tá sendo edificado por um vício. O problema é que todo vício, você vai pegar esses códigos aqui do vício. O cérebro que não tem vício perdeu a vontade. Ele já entrou no modo, vou isolar, vou ficar sozinho. Agora o vício, que te faz crescer, vai criar uma cela para você, enquanto ele está fazendo você crescer. Você tem que entender que é assim, ó, são sempre cadeias emocionais. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que te libertam, porque essas mesmas pessoas podem ser os seus próximos carcereiros. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa fala, o Pablo Marçal me libertou. Eu falo, cuidado para eu não virar seu carcereiro. Porque se você não crescer com isso, você não romper nisso, você vai sempre achar assim, é melhor eu andar sempre de baixo, porque ele é meu mestre. Se o próprio Jesus falou assim, que nós aqui faríamos obras maiores do que ele, significa que a gente tem que pegar a base, ele é uma base, e a gente tem que construir em cima disso. Se eu ficar assim, nossa, eu admiro tanto Jesus, você não faz nem metade da obra, nem a obra completa, e nem vai fazer o que foi chamado. Isso é muito doido. Então, a vida inteira você vai ter vício. Não tem vício, você está num estado isolado, depressivo, e está pensando em tirar o cabo de energia da cabeça. É assim que funciona. Então, os vícios são bons se estiver crescendo e se tiver data para acabar. Por que eu não me empolgo mais com absolutamente nada? Nada. Eu pego os códigos quando eu vejo que a minha cervical começa a curvar para aquele negócio. E aquilo começa a virar a minha vida, eu falo, acabou o tempo. Preciso de novos vícios. Ano passado meu vício foi a corrida de carro. Esse ano é a aviação. E aí cada ano eu vou trocando. Por quê? Porque você fica tão empolgado naquilo, nunca mais sai daquilo. Você dá um zoom. Tem um zoom. Tem dois tipos de zoom. Tem um zoom in. Essa palavra aqui é importante você saber. Ó. Zoom in é um zoom que dá o detalhamento. E tem um zoom out, que tira o detalhamento e mostra o todo. Quando você tem um vício e esse vício está gerando novas energias dentro de você, você dá um zoom in e você não quer sair de lá. Um dia eu falei isso para o Nésio, falei, Nésio, não fique empolgado com esse negócio de corrida, porque senão vai virar tudo na sua vida, vai ser isso. Aí você pergunta para o piloto 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 10, para o 20, para o 30, para o 40. E aí, você ganha dinheiro com isso? Os caras, não. Você pergunta para todo mundo, quantos você está no autódromo? 30, 35, 40. Aí o cara fala, isso aqui me picou. O que tem que te picar é a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Qualquer coisa que tira você, às vezes, de um estado ruim emocional, te coloca para cima, e aquilo, você para de ter ganhos, para de crescer com aquilo, aquilo vai virar sua nova cela. O que a gente tem que fazer? Eu acho um jeito de vencer qualquer vício. Todo vício tem um gatilho, e eu preciso descobrir o gatilho desse vício. Como começou, e aí tem os detalhes, tem o ambiente, tem as pessoas que causaram, ou a pessoa, tem data, tem a primeira vez, ou as primeiras vezes você vai lembrar, aquilo foi configurado na sua cabeça, e você não dá conta de sair. Agora tem como hackear isso, tem como você ressignificar isso, só tem um detalhe, não tem como eu mudar e ir para um buraco branco, não tem como eu largar isso sem fazer uma troca por algo. Qual o problema do cérebro? O cérebro ele é mimoso, é vítima. Ele não quer de jeito nenhum largar um negócio que ele pensa assim, não, isso é para o seu bem. Imagina você convencer o cérebro a fazer isso. Então é igual criança pequena, seu cérebro, apesar de você achar que você é super adulto, seu cérebro é bem infantil. Pablo,
não fala que meu cérebro é infantil. Vamos fazer um teste, tá? A pessoa passa raiva em você? Sim, seu cérebro é infantil. Você fica com raiva dos outros e fala, não vou perdoar? Seu cérebro é infantil. Posso continuar? Assume. Tem como amadurecer isso. Então, o cérebro infantil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que a gente faz com uma criança. Você quer tomar algo de uma criança, ofereça outra coisa, que ele vai tirar o foco disso e vai pegar isso. A gente fala, eu não consigo parar de beber refrigerante. O ideal é simples, troque por alguma coisa aquilo. Ele tem que saber o seguinte, estou tendo uma perda aqui de largar isso, mas tem um ganho em outra coisa. Aí o cérebro te acompanha. Aí você precisa seguir a rota do hábito. O que é um vício? Se você nunca caiu em nenhum vício de droga, por exemplo, a pessoa pode colocar carreira para você de cocaína, pode colocar qualquer tipo de droga, sintético que seja. Você tem tentação com isso? Sim ou não? Nenhuma. Por que você está falando isso? É porque toda tentação, a Bíblia diz que você consegue suportar. E lá está escrito assim, ó, Deus não nos dá tentação que a gente não consiga suportar. Você vai escrever o código da tentação. Tentação é só naquilo que eu construí trilha neural. Você não vai ter tentação naquilo que você não construiu. Depois de saber disso de forma ativa, o que a gente recomenda que qualquer ser humano faça? Não caia em besteiras nem por curiosidade, porque você vai instalar ilhas neurais. E essas ilhas têm milhares de trilhas. Tem vários neurônios sem cabeça que vão se formando e depois atingem um novo corpo. E aí é o apelido, né? Falar que é uma cabeça de neurônio. E aí você começa a ter coisas que você nunca teve a sua vida inteira. Então presta atenção. O que é tentação? Ilhas que eu mesmo ativei. Coisas que você não tem de jeito nenhum. Tem gente que nunca foi dinheirista, de verdade. Você pode pôr dinheiro na frente, pode falar que vai ser corrupta a pessoa, não importa com isso. Não é a tentação dela. Por exemplo, se uma pessoa ela fica uma vida inteira vendo pornografia, ela fica uma vida inteira não respeitando as pessoas na questão sexual, isso vai virar um problema dela. Ela pode santificar, pode ir para a igreja, pode encontrar com Jesus pessoalmente, é a tentação dela. Então isso vai fazer parte. Aí alguém fala, não, fulano ficou santo, você tem que ver, ele vai na igreja toda semana. A tentação antes era em outro lugar, passa para dentro da igreja. Eu adoro quando alguém fala assim, não, fulano é de confiança, ele é cristão, ou ele é crente. Aí eu falo, rapaz, a única diferença que eu conheço de um cristão para um ateu com o mesmo pecado que a pessoa tem de bloqueio, é que o cara que não é crente, ele pega qualquer pessoa. O cristão, ele seleciona só o povo de Deus. É a única diferença que eu vejo. Porque o cérebro é o mesmo. Tem gente que fala, não, homem de Deus demais. Eu falo, mas o homem de Deus é que o diabo atenta. Então não fica com esses rótulos de, não, aqui a gente não tem isso. A tentação vai continuar. E tentação significa aquilo que eu já investi. Aí você fala, eu queria tirar o investimento. Não tem como. Aquilo criou uma trilha. E aí, a não ser que alguém apague sua memória, você consegue. Mas não vai apagar. Você vai ressignificar. Vou explicar o que é ressignificar. Presta atenção nesse desenho aqui, ó. Olha aqui, ó. Você quer passar aqui. Aqui tem um rio. Aqui tem um rio. E do lado de cá tem o barranco aqui, ó. Você quer passar nesse rio. Esse rio aqui, ele precisa ser ressignificado. Você quer entrar, você quer passar por ele sem se molhar. Aí tem gente que fala assim, eu vou secar o rio para passar. Não precisa. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, vai construir, deixa eu colocar de branco aqui. Você vai pegar os pilares da ponte, vai construir os módulos e vai passar por cima. Eu preciso apagar o rio? Eu preciso secar o rio? Eu preciso fazer alguma coisa com o rio? Não, eu preciso fazer uma ponte. Aí vocês vão escrever assim, ó, ressignificação é uma ponte. Aí o que eu faço com essa ressignificação? Eu estou nesse ponto A, parece que eu não consigo chegar nesse ponto B, mas aqui está a ponte. Esses pilares aqui é o que sustenta essa ressignificação. Esses pilares, eu vou colocar aqui as letras iniciais. Primeiro pilar é Deus, onde começa o temor de toda a sabedoria. Depois pessoas que têm autoridade nisso. E depois praticar essa parada. Modele pessoas com autoridade
Se conecte com o Criador para você pedir essa graça para Ele. Isso são os pilares da ponte. E depois você vem com horas resumindo isso aqui até atravessar essa ponte. O vício continua sendo o rio. Agora você consegue passar por cima do rio sem ter contato com ele. Sansão era um cara que tinha um voto chamado voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto e não podia tomar bebida alcoólica. Então as 3 coisas eram muito simples na vida dele. Ele não podia fazer isso. Foi entregue e consagrado antes mesmo de nascer. O que ele fazia? Ele fazia de tudo para estar perto desses lugares. Então ele contava para Dalila, não, se amarrar meu cabelo assim, aí ele andava nas adegas cheirando vinho. E esse Sansão dava trabalho. Naquilo que você sabe que você tem um problema, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma ponte. Por quê? Porque imagina o tanto de merda que você já foi fazendo na vida, e essas coisas que você fez sempre te sujam. Pelo menos um rio pode te lavar. Agora imagina uma lama. Você sabe o que é uma das coisas que mais me convenceu a deixar vícios para trás, ressignificando e trocando para outras coisas? Era o tanto de energia que eu perdia na minha vida. O viciado, ele toma muito prejuízo. Eu sou viciado em jogar. O que eu percebi? Cara, não faz sentido alguém passar uma vida jogando, uma hora ganha, 10 vezes ele perde. Outra hora ele ganha, 20 vezes ele perde. Aí você começa a analisar o cenário, o cara só perde. E aí o que a gente tem que entender? Tem gente que está viciado em jogo. Tem gente que está viciado em televisão. Tem gente que está viciado em ver a vida dos outros. Tem gente que está viciado em fofoca. Tem gente que está viciada em Coca-Cola. Tem gente que está viciada em droga. Tem gente que está viciada em sexo. Tem gente que está viciada em palhaçada. Tem gente que está viciada em política. Tem gente que está viciado. Agora, desde a hora que eu comecei a falar que tem gente viciada, tem gente que está viciada em tudo isso. A pessoa tem esses vícios todos. Aí eu te pergunto, me fala um vício bom que você tem. Escreve aí nos comentários aí, qual que é o pior vício que você tem nos comentários. Tem gente que tem vício de beber, bebe todo dia. Depois uma cirrose vem e está tudo certo. Pessoa fuma todo dia, vai ter um câncerzinho no pulmão, mas vai dar tudo certo. De vez em quando escapa um e eles falam, não, isso é besteira, o fulano fumou 90 anos. Não é assim? Não é que esse aqui fuma tem 90 anos de cigarro, não é, o pulmão dele está aí normal. E escapou um, e o resto tudo se ferra, mas ele usa a estatística que vai dar certo na vida dele. Não vai, depois vai cair a boca, depois vai começar a ter que arrancar os pedaços do rosto. E a pessoa não acredita que isso vai acontecer. Tem gente falando lá, meu pior vício é o café. O vício é açaí, o outro escreveu pornografia. Comer. Você sabia que você que é viciado em comida, você não quer comer a comida, você está comendo emoção. Aquilo são emoções. O que é um vício destrutivo? Anota aí o que ele significa. Fuga de estado emocional. Eu não suporto governar aquele momento meu emocional. Eu preciso fugir dele. Interessante. Eu fiquei 20 anos preso na pornografia e pensava o seguinte, quando eu casar vou sarar. Não adiantou. Que eu criei um negócio. Não, vou aproveitar esse trem aqui. Eu pedia perdão para Deus, não mudava. E ficava a vida inteira falando, não, a hora vai dar certo. Eu falei, não, quando eu casar... Resumindo, não mudou. Fiquei 20 anos afundado, 2 décadas nesse negócio. E você fala, é normal. Você pega a estatística, 43% do tráfego mundial na internet é pornografia. Então, a cada 10 partes que são visitadas, pelo menos 4, a 4,3, são páginas de pornografia. O que está acontecendo hoje? O índice de perversão é muito maior porque as pessoas nem querem mexer com isso, mas dependendo do horário, você entra, por exemplo, no site da UOL, não sei se vocês já perceberam isso. Você assiste, você lê o noticiário, é uma coisa. Depois que vira das 10 da noite, já começa a aparecer outros assuntos. Meia-noite, vai assim, ó. Pessoas relatam que é muito bom, você tem um trisal. Aí você fala, o que é trisal? Alguma coisa de sorrisal, só pode. Aí você clica, vai ler uma matéria. Não, é mais que você imagina, é comum, é um casal de 3 pessoas. Aí você fica, mano, que doideira que é essa? Aí depois começa, homens são isso, homens não entendem disso. Aí você vai lendo as notícias, a notícia vai moldando o seu cérebro. Cara, você está doido.
Se tem uma coisa que eu sou viciado é em prosperar. E aí eu criei outro vício. Eu quero ver um monte de pobre igual eu prosperando. Esse é outro vício que eu tenho. Eu não sei quem estava assistindo ontem, mas quando eu abri o Zoom das pessoas que entraram no SPR, tá tudo bem, não vou te convencer mais, já fechou a oportunidade, não vai mais entrar, tá? Agora é a choração. Eu adoro ver as mensagens. 12:01, eu estou aqui, meu cartão não passou. Eu falei, é nóis, continua firme aí. Sabe aquela galera do Enem? Estuda o ano inteiro, vai fumar um cigarro, faltando 10 minutos para fechar o portão. Hoje foi o dia da choração, eu não gosto nem de olhar meu direct hoje. Eu dou uma olhadinha, por favor, em nome de Jesus, não sei o que, faz por mim. Não tem jeito não, fiquei enchendo o saco todo dia. Agora vamos seguir o jogo, esquece esse trem. Lembrando que na hora que terminar a live, 21h30, nós vamos testar, mais uma vez, fizemos um teste com aquele batalhão de gente, né? Só 3 pessoas no mundo se lascaram querendo fazer um Zoom com esse tanto de gente. E a gente fez um teste hoje, foi muito bem sucedido e amanhã eu vou liberar a primeira chave. Hoje teve a aula inaugural, ela foi aberta. E aí, da 9h30, então, vai ter o nosso segundo teste e amanhã vai rodar perfeito. Tá? Já rodou perfeito hoje no teste das 5. Sabe o que acontece? Quando você virar gestor da sua vida, você vai perceber que não compensa os vícios que você carrega. Não compensa. Eu tenho um vício, falar. E as pessoas tiram vantagem disso, porque se eu não colocar um alvo no meu coração, eu fico 4, 6 horas numa palestra que era para eu falar só 1 hora. Vocês não sabem, é um vício. Aí meu vício contribui com um monte de gente, meu vício me faz crescer, meu vício me faz rentabilizar. Eu vou te explicar uma coisa que eu sou investidor em vício. O vício precisa ser rentabilizado. Anota essa expressão. Preciso rentabilizar meu vício. Se não estiver rentabilizando, esse vício é uma droga.